Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar a última história desse ônibus do Conan aqui lançado pela editora Mitos. Esse é o segundo ônibus que traz em ordem, vamos colocar assim, cronológica, em ordem cronológica, o Conan da Dark Horse, que é o meu Conan favorito. Do que eu li do Conan nos quadrinhos, o que eu mais curto é essa fase da Dark Horse. Pois bem, cada um desses ônibus que a Mitos publica, ele traz 3 arcos. Na verdade, a gente poderia dizer 3 encadernados do Conan. Nesse segundo ônibus, nós temos, já mencionei isso aqui em outro vídeo, os encadernados 3, 4 e 5. O 3 é intitulado A Torre do Elefante e Outras Histórias. O 4, O Salão dos Mortos e Outras Histórias. E o 5º, Inimigos em Casa e Outras Histórias. É justamente esse Inimigos em Casa e Outras Histórias que eu vou comentar nesse vídeo. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma capa, que na verdade a capa que mostra a passagem de um encadernado para o outro, de um arco para outro nesse ônibus aqui. Esse encadernado ele compila os números 37 e 38 e 41 a 44 da mensal do Conan Dark Horse. Nesse arco nós temos a consolidação do novo roteirista, o Kurt Busiek, que saiu no meio do arco anterior. Inclusive nesse arco anterior nós vimos a mão do Mike Mignola, do próprio Timothy Truman, e aqui o Timothy Truman se consolida como o roteirista que vai dar continuidade à série. E eu já começo dizendo que ele não deixou a peteca cair, minha gente. Pelo menos, ao meu ver, não tem queda de qualidade, não tem uma queda sensível de qualidade quando comparada à fase do Busiek. E bom, vocês devem saber que eu sou um grande admirador do talento do Kurt Busiek. Quando eu digo que não há queda de qualidade, é um grande elogio que eu faço ao Timothy Truman. Bom, o arco anterior, que teve esse arco que foi o Salão dos Mortos, ele teve seus problemas, porque ele teve a mão de 3 roteiristas, mas nesse aqui a coisa funciona de maneira orgânica, funciona direitinho. Os desenhos são divididos. O Cary Nord desenha a maior parte, mas já temos aí o Tomás de Orello, que é um grande desenhista, assumindo também. Deixa eu mostrar para vocês. Bom, esse aqui é um arco no qual nós vemos o começo do fim da fase do Conan como ladrão. Sabemos que o Conan teve vários momentos na sua vida. Bom, sua adolescência, aí vamos colocar, quando ele sai da Ciméria errante, depois se torna um ladrão, um mercenário, um pirata, até se tornar rei. E aqui nós temos o começo do fim dessa fase como ladrão. Fase que foi desenvolvida nesse encadernado. Por que eu digo que é o começo do fim? Porque aqui o Conan já vislumbra se tornar um mercenário. Esse também é um arco que explora bem as relações do Conan com as suas amizades. Há aqui inimigos que se mostram amigos fiéis, pessoas íntimas que se tornam traidoras. É um dos arcos, inclusive, no qual os coadjuvantes têm maior peso, inclusive no qual os coadjuvantes são melhor trabalhados. Vale dizer que a mulher que trai o Conan nessa história, ela se mostrou uma das coadjuvantes mais interessantes da série até agora. No geral, nós temos o que aqui? Nós temos o Conan sofrendo as consequências do arco anterior. Ou seja, ele está sem dinheiro, ele está numa nova cidade, ele está sendo caçado, e caçado por 2 grupos distintos e rivais. E ele vai se ver também com a lei da cidade onde ele está, com as autoridades da cidade onde ele está. Autoridades que não necessariamente são muito justas. E nesse arco ele também vai lidar com os bastidores da política, com um príncipe que conspira contra o seu padrasto. Bom, além disso, nesse arco e no anterior são fundamentais os sacerdotes de 2 religiões distintas. Esse poder religioso ele é bem importante nesses 2 arcos. A história aqui ela é construída de modo a mostrar uma compreensão crescente do Conan para com o mundo civilizado. Isso é a fase da Dark Horse toda, pelo menos até agora. O Conan sai da Ciméria como um bárbaro e progressivamente vai descobrindo e conhecendo a civilização. E aqui o que ele fez foi descobrir diversas facetas da civilização. E foi intencional, porque da maneira que o Kurt Busiek botou nos arcos anteriores, ele foi para Zamora para conhecer o que a civilização tinha de pior. A gente pode dizer que ele foi bem sucedido nisso.
nisso. A construção cronológica desse Conan Dark Horse, tem que lembrar disso, né? O Conan Dark Horse é bem cronológico. Ela tem esse papel, ela tem essa função de mostrar o amadurecimento do Conan, a sua mudança como personagem. Então o Conan que já aparece aqui como ladrão não é mais o mesmo Conan, ele não procede da mesma maneira, ele não tem, embora ele se mantenha lá seus, vamos chamar assim, de valores, suas virtudes bárbaras, ele não é mais o mesmo. Essa trama, e ela também tem um labirinto, vamos colocar dessa maneira, com um monstro, inclusive. E é uma dungeon que foi construída por um sacerdote. Só que uma coisa que é legal é que nessa dungeon, nos desafios que o sacerdote construiu, não há magia, há ciência. Essa oposição magia-ciência de maneira bem sutil e bem, eu não vou nem chamar de rasa, né? Uma maneira bem rasa, mas ela aparece aqui. Inclusive, o sacerdote, ele acredita que o futuro da humanidade não está na magia, está na ciência. Que a ciência mais cedo ou mais tarde vai sobrepujar a magia. Isso, voltando um pouco a um tema que eu falei, essa coisa do Conan tomar lições, conhecer a civilização. O Conan Dark Horse, tal como o Buzzard, que foi o primeiro roteirista, e agora o Timothy Truman parece seguir no mesmo caminho, tal como eles estabeleceram, é um Conan que tem uma certa teleologia, ou seja, há uma finalidade para a qual a história aponta. Que finalidade é essa? É o reinado. O Conan é o bárbaro que se tornou rei. E isso é muito, ao meu ver, bem construído aqui. Esse Conan Dark Horse explora muito bem essa jornada do bárbaro que se tornou rei. Por isso que as mudanças do Conan vão sendo progressivas. Vamos ver como é que o Timothy Truman vai fazer isso nos próximos arcos. O seguinte também, ao ter contato com esse príncipe que conspirava contra o padrasto, o Conan ele tomou uma lição maquiavélica sobre a política. Quando eu falo maquiavélica, eu não estou dizendo que é uma lição maléfica ou algo desse tipo, mas é uma lição à la Maquiavel, no sentido de que o Conan começa a aprender como se conquista e se mantém o poder. Como que esse jogo de poder funciona? Afinal, o livro Príncipe de Maquiavel era para isso, né? Para aconselhar aos príncipes como conquistar e como manter o poder. Ele começa a perceber isso. Ele começa a perceber como que essa manutenção do poder é difícil. Como é que um rei pode estar cercado de traidores no seu círculo íntimo. Inclusive aqui tem um paralelo, né? O Conan, esse bárbaro, ladrão, é traído por alguém íntimo. E o rei também é. E essa é uma lição que o Conan vai carregar. E, bom, tudo isso é bem trabalhado aqui. Reparem, é a teleologia do bárbaro que se torna rei. Gente, começou a chover aqui, talvez vocês escutem os barulhos de fundo aí, não liguem tanto não, né? De todo modo, torço aí para que venha logo o próximo ônibus do Conan aí pela Mitos Editora. Esse formato que a Mitos lança, eu já falei, me agrada muito, capa cartonada, muitas páginas, é o formato que foi adotado pela Dark Horse lá, e que a Mitos tem abraçado aqui, tanto para o Conan, quanto para o Hellboy, quanto para o PDP. No próximo ônibus, nós teremos o fechamento dessa primeira fase. O Conan Dark Horse a gente pode separá-lo em fases. Essa primeira fase chamada de Conan, a segunda seria Conan Ciméria. Essa segunda fase do Conan Ciméria, ela foi melhor publicada aqui no Brasil. Esse começo aqui foi bem confuso. Saiu nas mensais, muito tempo atrás aí pela Mitos. Depois a Mitos começa a lançar encadernado de um jeito, aí lança em capa dura, não chega até o fim. Então esses ônibus aqui, eles arrumaram a casa. Eles tiveram esse papel de arrumar a casa. Já essa segunda fase, essa fase Conan Ciméria, ela saiu direitinho em encadernado de capa cartonada. Eu tenho aqui. E agora vai começar a sair em ônibus. No próximo encadernado, nós temos a história que fecha essa primeira fase e as histórias que abrem a fase seguinte, no próximo ônibus. A Mitos tem lançado aí 2 por ano. Acho que seria legal, fico com bastante vontade de que saísse 3 por ano. O custo-benefício é legal e a gente chegaria logo às histórias inéditas, aquilo que não saiu no Brasil. Bom, mas enfim, aí são cálculos que a editora tem que fazer lá, só estou dividindo com vocês aqui a minha torcida. Mas aí, um ônibus bem
bem legal. Começou com uma história bacana, segunda história, como eu disse, é o ponto baixo desse segundo arco, esse segundo arco desse ônibus aqui, que é esse Inimigos em Casa, é o ponto baixo da fase até agora, e o terceiro arco, ainda que tenha mudado de roteirista, volta à qualidade. Enfim, minha gente, vou encerrando então, espero que tenham gostado do vídeo, não esquece de curtir, de compartilhar, de comentar se leu, você gosta, se não gosta. O pessoal pergunta se eu vou voltar a comentar a Espada Selvagem de Conan, aqui naquela que a Panini está lançando. Eu não desisti não, aqui tem bastante coisa do Conan que sai, então eu acabo tendo que me organizar um pouco, e como eu disse, né, esse Omnibus da Dark Horse acaba ganhando prioridade porque é o Conan que eu mais gosto, mas logo logo deve ter esse Conan da Espada Selvagem mais antiga pra galera, tá? Então curte, comenta, compartilha, não esquece, tem o link da Amazon, tem na descrição, caso fazer alguma compra usando esse link ajuda demais. Vou deixar tanto o link geral quanto o link para esse Omnibus, tem na Amazon vendendo, quanto link para outros livros do Conan e quadrinhos do Conan, caso alguém tenha interesse, tá? Valeu, minha gente, para então por aqui, um abração e até o próximo vídeo.